Nosso fatos históricos e jornalísticos. É o nosso fatos históricos e jornalísticos, e conforme combinado, vamos trazer aí mais uma da nossa série de reportagens de crimes sem solução que chocaram a humanidade. Hoje nós vamos falar da Cabana 28, o terrível crime sem solução na residência da família Sharp. Em 1981, o Resort Kid deixou de ser visto como uma forma paradisíaca e foi marcado por assassinatos brutais. A cidade de Candy, localizada no norte da Califórnia, sempre abrigou diversos viajantes em um resort que chamava a atenção por sua beleza natural e pelas cabanas feitas de madeira. Muitas pessoas viam o local como ideal para o descanso e até mesmo para a criação temporária de uma família. Pelo menos era o que todos pensavam antes do dia 11 de abril de 1981. Tudo começou quando Glenna Susan Sharp, mãe de John, de 15 anos, Sheila, de 14, Tina, de 12, e Rick, de 10 anos, e Greg, de 5 anos, se separou do marido e mudou-se para Candy. Chegando lá, a família, que procurava por um local tranquilo, ocupou a Cabana 28 do resort. Todavia, não demorou muito para que a área deixasse de ser lembrada como um paraíso e sim como um cenário de um brutal crime. Era mais um dia comum em Candy. Glenna estava na cabana e esperava por seu filho, John, e sua amiga, Dana White, que já estavam a caminho de casa devido à carona do jovem estudante Craig Walters. No mesmo dia, Tina estava na residência da família Seabolt para assistir televisão. Quando Sheila chegou ao local, a garota foi para casa, enquanto a mais velha passou a noite na casa dos vizinhos. Dessa maneira, a mãe estava na Cabana 28 acompanhada de John, sua amiga Dana e de seus filhos mais novos, Rick e Greg, além de um amigo das crianças, Justin Smart. Aí chega a noite misteriosa. Aquela noite foi marcada por um crime brutal. Na manhã do dia seguinte, Sheila retornou à sua casa e, ao entrar na cabana, encontrou os corpos de Glenna, John e Dana amarrados com arame e fita adesiva, próximo às duas facas ensanguentadas e um martelo. Olhando ao redor, a garota percebeu que a garganta de John havia sido cortada, enquanto Dana havia sido estrangulada e apresentava ferimentos na cabeça. Já sua mãe estava sem calça, amordaçada, com sua calcinha havia sido esfaqueada no peito e teve sua garganta cortada. Ademais, foi encontrada a coronha de uma pistola, uma parte da arma que dá estabilidade, precisão e rapidez na hora de realizar o tiro. Mais tarde, a perícia concluiu que os três sofreram traumatismo craniano que poderiam ter sido causados por um martelo. A autópsia declarou que todos morreram devido ao trauma na cabeça e aos ferimentos causados por facas. Todavia, a cena não era a única coisa a ser questionada, uma vez que Tina, que havia caminhado para sua casa na noite anterior, estava desaparecida, e as três crianças, Rick, Greg e Justin, estavam em um quarto na mesma casa e não foram vítimas dos criminosos. Assustada ao ver os corpos de seus entes queridos, Sheila voltou à casa dos Seibolts e contou o que havia encontrado. Foi quando James Seibolt decidiu ir à casa de Glenna para socorrer as crianças pela janela do quarto. Durante seu ato, o homem entrou na casa pelas portas do fundo para checar se mais alguém estava vivo.
causando uma possível contaminação das evidências do crime. Logo no início das investigações, a família Seabolt, com quem Sheila havia passado a noite, declarou que não tinha ouvido nenhum barulho suspeito. Porém, enquanto as autoridades buscavam por alguma pista, um casal também morador do resort afirmou que foi acordado às 1h30 da madrugada com supostos gritos, mas não soube informar de onde o som vinha. Ao avistar o local pela primeira vez, a polícia notou a ausência de marcas na porta, o que indicava que o criminoso ou criminosos haviam entrado na casa sem usar a força. Além disso, a casa estava com as luzes apagadas, o telefone encontrava-se fora do gancho e as cortinas estavam fechadas. Ainda na procura por alguma pista, as autoridades encontraram uma impressão digital no corrimão da escada que levava até a porta dos fundos da cabana 28. Mesmo sem descobrir muitos rastros, os policiais decidiram seguir a investigação e entrevistaram diversos suspeitos. Entre eles estava um morador de Cad, que havia desaparecido pouco tempo após os assassinatos. Ele foi encontrado em Oregon e foi submetido a um exame detector de mentiras, mas logo foi liberado. Sem encontrar uma luz, os detetives recorreram novamente aos moradores da cidade. Dessa vez, os pais de Juster prestaram depoimento. De acordo com o casal, a jaqueta que Tina usava foi encontrada no porão de sua casa, enquanto um martelo havia desaparecido. Todavia, as pistas não levam a lugar algum, o que resultou na declaração do condado de Douglas Thomas. Martin Smart, pai de Juster, queria jogar a suspeita para longe dele. Posteriormente, os oficiais decidiram entrevistar a família Seabolt outra vez, o que ocasionou em uma outra pista. Agora eles lembraram de ter avistado uma van verde estacionada em frente à cabana, enquanto outros vizinhos alegaram ter visto um Datsun marrom no mesmo local, que possivelmente estava com o pneu furado. A hipótese de Juster e suas consequências. Quando foi abordado pela primeira vez, Juster havia dito que tinha sonhado com a aparência dos assassinos. Mais tarde, o garoto afirmou que havia testemunhado o crime daquela noite, mas não se lembrava de muitos detalhes. Dessa maneira, os pais do jovem procuraram a resposta sobre o crime por meio de um hipnólogo. Foi quando o menino disse que tinha ouvido sons provenientes da sala. Logo, ele decidiu ir até o local e avistou Glenna e dois homens. Um foi caracterizado como cabelos curtos e bigode, enquanto o outro tinha uma barba curta e cabelos longos. Ainda em hipnose, o garoto relatou que viu quando Dana e John chegaram à residência. Ambos começaram a discutir com os homens que usavam óculos. Foi quando aconteceu a primeira luta com os criminosos e Tina chegou a casa. No mesmo momento, a garota foi ferida no local e não se sabe ao certo para onde foi levada. Devido à descrição feita pelo menino, o artista Arlan Embry deu vida aos embolsos dos infratores. Logo, a imprensa também passou a divulgar suas características: homem entre 20 e 30 anos, com óculos de sol dourado. O de cabelos loiros tinha 1,80 m a 1,88 m, enquanto o de cabelos pretos tinha 1,68 m a 1,78 m. Mesmo com um trabalho de mais de 4.000 horas, Thomas descartou os últimos suspeitos pelo crime: o serial killer Henry Lee Lucas e Ott Stanley. Ainda no decorrer da investigação, o policial desmentiu a informação de que o crime podia ter sido motivado pelo narcotráfico. Uma vez que não foram encontradas drogas na casa de Glenna, Carla McMiller, uma amiga da família, afirmou que Dana Wright, amiga de John, havia roubado LSD dos traficantes da área. Como o fato não pode ser confirmado, a alegação não foi considerada. Os restos mortais de Tina Sharp.
Devido ao depoimento de Justin, todos acreditavam que Tina havia sido removida da cena do crime. Porém, para onde teria levado a jovem? Essa era apenas uma das inúmeras perguntas do FBI. Primeiramente, a investigação realizou uma pesquisa ao redor da residência, atingindo 8 quilômetros explorados, mas nada foi encontrado. Apenas 3 anos depois do crime, um colecionador de garrafas encontrou um crânio humano e parte da mandíbula em Fairhight Falls, a 160 quilômetros de Kent. Perto de seus restos mortais, os detetives descobriram uma jaqueta feita de nylon azul, um cobertor e um par de calças jeans da marca Levi Strauss & Co. Em 1984, no mesmo ano da descoberta, a patologia confirmou que as partes do cadáver pertenciam a Tina. A investigação posterior. Em 1996, Robert Johnson Siqueira Jr. foi considerado um suspeito do assassinato. Sem sucesso, nada foi comprovado e a cabana 28 foi destruída em 2004, juntamente com qualquer pista sobre o crime. Já em 2008, Marley Smart, mãe de Justin, afirmou após a morte de seu marido que suspeitava que ele e um amigo, John Bowber, havia cometido os assassinatos do dia 11 de abril de 1981. A mulher alegou que havia deixado Martin e Bowber em um bar às 23 horas por volta das 2 horas da madrugada. Ela acordou e encontrou os homens no fogão a lenha de sua residência. Segundo Marley, a ação foi um tanto quanto suspeita, já que eles queimavam uns itens desconhecidos. Diante das acusações, o xerife Doug Thomas afirmou que já havia investigado Martin e que o homem havia passado no teste do detector de mentiras. No entanto, Bowber não havia prestado depoimento, já que foi a primeira vez que seu nome apareceu como um dos suspeitos. Ao procurar pelo homem, a polícia descobriu que ele havia morrido em 1988, o que resultou novamente num crime sem solução. Anos depois, em 2016, foi encontrado um martelo semelhante àquele que Martin havia dito que tinha perdido. O objeto estava em um lago local e foi levado até o investigador Mike Gamber. Para o profissional, haviam colocado um utensílio intencionalmente naquela área. Mesmo sem um norte, um artigo publicado pelo The Sacram Bee de 2016 revelou uma carta escrita por Martin à sua esposa. Nela, o homem escreveu: "Paguei o preço do seu amor e agora comprei com a vida de 4 pessoas." No mesmo ano, Gamber afirmou que não havia admitido aquela carta como evidência. Após as escrituras ser compartilhada por meio do jornal, um conselheiro de Martin afirmou que o homem havia admitido os assassinatos de Glenn e Tina e que a garota havia sido morta para impedir que ele fosse identificado. 2 anos depois, o detetive informou que o DNA encontrado em um pedaço de fita era correspondente a um suspeito que estava vivo, mas nada foi concluído.